Eu os convido ao Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 25. João, capítulo 4, de 25 em diante. O texto diz o seguinte: A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que está falando com ela. Quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade quanto a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo: levantem os vossos olhos e vejam os campos. Eles estão brancos para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo ao que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. E eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e disseram à mulher: Agora já não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Esse é um texto muito conhecido, a mulher samaritana. Obrigado. No verso 28, ela larga o cântaro e esse cântaro parecia ser algo que ela... Bom, na verdade, eles moram no deserto ali de Samaria, e no deserto, naquela época, né, não tinha água encanada. A única forma de você se hidratar o tempo todo é se você andar com a água ou se você... Bom, o texto começa com a mulher buscando água para levar para casa. E quando Jesus quebra o gelo na conversa e no diálogo com a mulher, ele diz para ela: me dê um pouco d'água. A mulher, ela é dura com Jesus. Ela fala para Jesus: como assim você que é judeu está tentando um diálogo comigo que sou samaritana? A gente não tem essa ideia, porque o máximo que a gente tem de rivalidade aqui, por exemplo, é no futebol entre brasileiros e argentinos. Então a gente não tem essa ideia. Mas é uma rivalidade só no campo do futebol, não é que o brasileiro não odeia o argentino. Mas entre judeus e samaritanos há um problema muito maior do que a predileção pela torcida do futebol, pelo time do coração.
Judeus e samaritanos não eram irmãos. Judeus e samaritanos, para você ter uma ideia, quando quiseram xingar Jesus de palavrão, xingaram Jesus de samaritano. Disseram assim: você é samaritano e cheio de demônios, porque para eles é isso. Um samaritano é alguém que não presta, é alguém que o sangue do samaritano se misturou, e na cabeça do judeu, se o sangue não é puro, a pessoa não é pura também. Por isso que na pregação do evangelho dura de João Batista, ele disse assim: não presumais, eu não sei o versículo, mas eu acho que isso é Mateus capítulo 3, versículo 8, talvez o 9, Mateus 3, 8 ou 3, 9, eu não sei exatamente. Mas lá pelas tantas, João Batista diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que o João Batista está dizendo é o seguinte: não é porque você tem um sangue puro e o sangue de Abraão corre na sua veia que você presta. Ou seja, o que faz você prestar não é a sua origem. O que faz você prestar como gente não é a sua pureza genética. O que faz você prestar como gente é outra coisa. E aí, eu comecei o texto lá pela metade, porque esse texto é lindo e é profundo e é gigante e é denso e é conhecido, mas o certo seria a gente ler o começo. Mas eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto, e eu vou começar aqui no 28, quando ele diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Deixar o cântaro e ir para a cidade, ali, eu li um livro um tempo atrás, eu não lembro, eu acho que é do Max Lucado, mas eu não lembro o tema, o título, que ele fala que cada convertido a Jesus começa com uma sepultura. Você sepulta alguma coisa, você morre para o mundo e você nasce para Deus. E ali, naquela sepultura, começa a sua nova vida. E lá pelas tantas, ele estava falando sobre as pessoas que seguiram Jesus, e ele fala: a sepultura dessa mulher é o cântaro jogado no chão. Quando ela joga no chão, quando ela descarta o cântaro, começa a vida nova com Jesus. E por que ele fala isso? Porque, basicamente, no versículo de número 11, a mulher dá uma tirada em Jesus, porque Jesus não tinha um cântaro. Ela tem, Jesus não tem. Quando Jesus provoca o diálogo, vamos lá. Eu vou dividir esse texto em 3 temas, em 3 tópicos, e correndo contra o relógio para variar um pouco, só hoje. Eu vou dizer o primeiro ponto, que é o maior desafio para você ser cheio de Deus, o maior desafio para mim, que também quero ser cheio de Deus, o maior desafio para todos que querem ser cheios de Deus. Qual é o maior desafio? Então, o maior desafio para se encher de Deus é se esvaziar do resto. Porque se esse copo já está cheio, é difícil encher uma coisa que está cheia. Como que eu vou encher uma coisa que já está cheia de outra coisa? E a mulher, quando Jesus começa a conversar com a mulher, ela está cheia de outras coisas. Quando Jesus começa a conversa, ela fala assim: você não tem nem com que tirar água. Como eu tenho com que tirar água, eu tenho como levar água. O cântaro dava a ela mobilidade. Eu tenho com que tirar, eu tenho com que levar, eu tenho como me manter. Eu me autossustento. Eu não preciso de você. Eu não preciso de nada. Sozinha eu me basto. A gente sabe que essa mulher não é dura desse jeito, e nem difícil desse jeito. Porque se ela fosse difícil mesmo, ela não teria 5 maridos tentando pela 6ª vez. Ela não é difícil. A gente sabe que essa mulher não é dura desse jeito, porque se ela fosse dura, blindada como quer parecer, então ela não teria filhos de sobrenomes diferentes em casa, de pais diferentes. Essa mulher não é dura, ela se faz. Assim como a maioria dos bilhões de pecadores que foram
alcançados por Jesus e que desceram as águas em lágrimas, todos eles também se fizeram duros para Deus. Quando o Evangelho chega, a nossa primeira reação é endurecer. Como assim? Eu não preciso, não é para mim, não é sobre mim, não é comigo, meu filho precisa, minha avó, meu parente, fulano de tal que usa drogas, não sei quem, mas eu não. Quando Jesus, vamos lá, o texto começa com, o capítulo 4 começa dizendo que Jesus sai, versículo 3, sai da Judéia, vai para Galiléia e passa em Samaria, versículo 3 ou versículo 4. E quando ele chega em Samaria, ele descarta os discípulos, descarta. Eu vou falar novamente, eu vou tentar refazer essa palavra descarta, porque parece que Jesus não gosta deles, não é isso. Sabe quando você precisa ficar sozinho? É isso. Jesus precisava estar sozinho. Então ele manda os discípulos comprarem comida, mas ele manda todo mundo. Pensa, ele não podia ter sido dois não resolveriam, 3, 4, 5, não, mas ele manda todo mundo. Desce todo mundo e Jesus fica lá no poço, esperando. E ele está esperando quem? A mulher, que ele já sabe que vai chegar. E aí, a mulher está indo para o poço buscar água, meio-dia, vocês conhecem o texto. Todo mundo que tem um encontro com Jesus, o encontro, não estou dizendo mais um encontro, o primeiro encontro com Cristo. Todo mundo que tem um encontro com Cristo não sabe desse encontro antes dele acontecer. Não, Deus não manda um anjo na sua casa à noite dizendo, é amanhã, hein? Pega a sua roupa aí e tal, porque amanhã é o dia que nós vamos nos encontrar. É assim que acontece? Não. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela só percebe quando ela está no meio do encontro com Deus. Ninguém escolhe uma roupa para ter um encontro com Deus. Porque o encontro com Deus acontece, na nossa perspectiva, do nada. Na de Deus, ele já sabe. Por isso, Jesus mandou os discípulos descerem. Jesus mandou os discípulos descerem porque ele sabia que na agenda dele estava a transformação da vida daquela mulher. Então, ele manda todo mundo descer. E aí chega a mulher. A mulher sabe do encontro? Não. E aí a mulher não fala nada, ela olha, Jesus está descansando, diz o texto, na borda eu imagino ele sentado, encostado no poço. E aí chega a mulher. A mulher chega, olha, tem um judeu lá. O que o judeu... a noção é a seguinte, não tem agora a guerra de judeus lá com a Palestina? Pronto, é isso aí. A Palestina é a Samaria. Não é, tá? Geograficamente, só para a gente pensar, embora não seja longe, mas, enfim. Da Palestina para Samaria, daqui a Hortolândia, mas é outro assunto. E aí, Jesus está lá, ele é um judeu no meio de Samaria. Jesus é um judeu no meio de Samaria. E aí a mulher olha, fala, isso aí é um judeu, o que ele está fazendo? Pela roupa dá para saber, pelo nariz dá para saber, pela cor dá para saber, pelo cabelo dá para saber, pelo sotaque dá para saber, pronto. A mulher olha e fala assim, isso é um judeu. O que esse cara está fazendo aqui? Não sei. Não sei. Cochilando. Aí Jesus está lá descansando. E aí a mulher, bom, vou fazer o quê? Com um judeu aqui. Vamos lá. Ela começa a tirar água, Jesus acorda, abre o olho e fala para ela, quebra o gelo, né? Moça, aproveita que a senhora está com a mão na massa, bom dia, né? Sei o quê, esse calor, hein, tal, não imagino. Me dê um copo d'água. E a mulher fala no versículo 11, não, eu não sei o versículo, lá no começo. Como sendo tu judeu, versículos 8 ou 9, sei lá. Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Tipo assim, você está louco? Olha para você, olha para mim. Quem é você e quem sou eu? Tua história, minha história. Tua cultura, minha cultura. Eu sou samaritana, meu amigo. Você é judeu. Para você eu sou podre, inclusive. Então, como você, sendo judeu, pede para mim, que sou uma mulher samaritana? A gente não vai ter diálogo. Os livros sagrados, tanto de judeus quanto samaritanos, proibiam que um homem conversasse com uma mulher assim.
livremente, a menos que ela tivesse com o pai, com o irmão mais velho, ou especialmente com o marido, naquele caso. E aí, Jesus se levanta e fala para ela, opa, só falei bom dia, só pedi um copo d'água, né? E aí Jesus fala para ela, se a senhora soubesse quem é que te pediu esse copo com água, se a senhora soubesse com quem a senhora está falando. E Jesus tem uma maestria para fazer isso, ele está dando a carteirada sem parecer que está dando a carteirada. Porque ele fala assim, se a senhora soubesse com quem a senhora está falando, os papéis se inverteriam aqui. Porque é a senhora que me pediria. É a senhora que tem que me pedir. E se a senhora me pedisse, eu não ia agir como a senhora está agindo. Eu não seria duro como a senhora está sendo dura. E nem grosso como a senhora está sendo grossa, e nem mal educado como a senhora está sendo mal educada. Se a senhora me pedisse, eu lhe atenderia. Mas, aliás, eu vou atender a senhora. E eu não vou te dar um copo, como eu pedi. Eu venho aqui para te dar um rio, dona. Um rio de água viva. Um rio. Agora, um rio é um negócio que ninguém dá de presente para ninguém, né? Ganhei no bingo. O que você ganhou? Um rio. Não dá. Fulano de tal vai me dar um presente. Será que é um rio? É possível alguém dar um rio para outra pessoa? Ninguém é dono de um rio. Um rio nasce numa cidade, termina em 10 cidades depois, 3 estados depois. Ninguém é dono de um rio para dar um rio a alguém. Aliás, o único rio importante de Israel é um rio que atravessa o país. Ele sai do norte, ali no Monte Hermon, onde ele nasce, na cidade de Cesareia de Filipe, e desce até no Mar Morto, no deserto do Aravá. E aí, a gente fala Arabá, né, na Bíblia em português, sei lá. Na Arabá, então. E aí, quando Jesus olha para a mulher e fala que vai dar um rio para ela, eu acho que a mulher pensou assim, esse cara deve ser louco. Ele é doido, porque ele está dizendo que... Porque o texto diz assim, ó, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, dom, em grego, é presente. Toda vez que a Bíblia tiver a palavra dom, você pode trocar por presente que funciona. Por exemplo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom na Bíblia é presente. Os dons do Espírito Santo, pastor, são presentes do Espírito Santo para te capacitar. Dom é presente. Então Jesus diz assim, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te... Em outras palavras, a tecla SAP é o seguinte, a tradução para o nosso português coloquial é o seguinte, dona, Deus vai te dar um presente. Eu venho aqui em nome de Deus para te dar um presente. E se a senhora soubesse o tamanho do presente que Deus vai te dar, a senhora não ficaria com essa frescura toda de negócio do cântaro e tal. E aí, a senhora que me pediria, e a senhora, ao me pedir, eu vou te dar, e não vou te dar um copo, mas vou te dar um rio. A mulher olhou para Jesus e falou assim, peraí, vamos entender. Deus me ama e quer me dar um presente, e esse presente é um rio. De água viva, E rio de água viva é uma água tão... O que é água viva para ela? É uma água tão forte que faz barulho de longe, é uma água que corre. Eu sei disso não por causa da Bíblia, mas por conta de Didaquê, do século depois, que fala que os batizados tinham que ser batizados preferencialmente em águas vivas. Ou seja, em água corrente, em água que corre. Mas é um outro assunto. E aí a mulher diz assim, peraí, o senhor, vamos entender, Deus me ama e quer me dar um presente. E esse presente é um rio. E esse rio é um rio gigante, de águas vivas. E o senhor que vai me dar esse presente? Eu acho que a mulher pensou, bom, esse cara deve ser louco, porque isso não existe. Nunca vi falar disso com ninguém. E aí a mulher tira Jesus no versículo 11. Ela falou assim, você nem tem um cântaro, você não tem um cumbuca, você não tem um balde, você não tem um galão, você não tem de onde tirar a água. Como é que você vai me dar um rio? Você não tem com que tirar a água. Ela começa julgando Jesus por não ter um recipiente. Como que você vai me dar um rio de água viva? E é interessante porque
eu disse que no versículo 28, a sepultura espiritual do velho homem, daquela mulher, aparece no verso 28, quando ela abandona o cântaro. Então ela começa julgando Jesus por não ter um recipiente e termina abandonando o recipiente dela. Dizendo, como quem diz, eu não preciso mais disso aqui também. Mas no começo ela estava julgando Jesus justamente por isso. Então, primeiro, o maior desafio para se encher de Deus é se esvaziar do resto. Enquanto você está dando desculpas, enquanto você está, mas no meu caso, mas na minha família, mas na minha natureza, mas eu sou sozinha, e para uma mulher sozinha é difícil, eu sou um homem sozinho, eu já passei da idade, eu me desiludi amorosamente, eu já não sei o que lá, porque eu não posso ter filho, as desculpas. Quando você começa a colocar o mais, mas no meu caso, mas para mim, mas não sei o que lá, é muito difícil você encher uma coisa que está cheia de outra coisa. O desafio da vida cristã, para ser cheio de Deus, não é sobre se encher. As pessoas fazem seminários sobre como se encher de Deus. Tem que falar em língua, tem que orar não sei quantas horas, tem que ler não sei quantos livros, tem que fazer o curso de não sei quem, tem que fazer mentoria com não sei o que lá, tem que dobrar joelho, tem que fazer não sei o que lá. Quando, na verdade, o maior desafio é se esvaziar primeiro. Não é sobre o que você tem que colocar, é sobre o que você tem que tirar. E esse é o ponto, primeiro. Então, o maior desafio para se encher de Deus é se esvaziar primeiro, porque eu não vou encher um negócio que está cheio de outra coisa. O maior desafio não é sobre o que eu adiciono. Quantas horas de jejum? Quanto tempo de leitura? Quais os livros eu preciso ler? O que conhecimento eu preciso alcançar? Não, o maior desafio não é sobre o que você tem que adicionar, mas o que você tem que subtrair. Aquilo que você vai subtraindo, vai sobrando espaço para que a plenitude do Espírito Santo se realize na sua vida. Não é então mais jejum, mais oração, pastor, isso é contra o jejum? Não, eu gosto de jejum. A nossa igreja, eu não sei se tem outras igrejas que faz igual a gente, que jejum oficialmente, mensalmente. Eu gosto do jejum do monte, da oração, da revelação, da profecia, da língua estranha, eu amo tudo isso aí. Creio em tudo isso daí. Mas o que eu estou dizendo é que, num recipiente que está cheio de imundície, não adianta acrescentar jejum, não adianta acrescentar oração, não adianta subir monte e descer monte, meu amigo. O desafio não é se encher, é se esvaziar primeiro. Lembra da música? Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Então, primeiro você se esvazia, e depois você se enche. Essa mulher está olhando para Jesus dizendo assim, o Senhor quer me dar um rio, mas o Senhor não tem uma garrafa? Que profeta é esse? Que homem é esse? E aí Jesus responde no versículo 12, dizendo assim, e ela diz assim no 11, você não tem com que tirar água. E o poço é fundo. Não, acho que ela fala do poço fundo, não falei em algum momento? Isso, 11, obrigado. O senhor não tem, nessa versão minha, eu estou na NAA aqui, o senhor não tem um balde, o poço é fundo. Onde vai conseguir então água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Então a mulher fala assim, essa conversa está estranha, esse cara quer me dar um rio. Espera aí, vamos lá. Primeiro ponto, a única água boa que a gente tem para viver é essa. E essa água aqui, quem furou esse poço foi Jacó, um cara lá do Gênesis. Jacó é um cara importante lá da trinca dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E o Jacó cavou aquele poço e deu para José. E aí ela fala assim, a gente está num lugar que é importante. A água boa que a gente tem é essa aqui, porque o Jordão é longe daqui. A gente está em Samaria, meu amigo. E aí o senhor está dizendo que tem um rio de água viva. Para o senhor ter uma água melhor do que essa, primeiro ponto, o senhor tem que ser maior do que Jacó. Porque a melhor água que a gente tem aqui, quem deu foi Jacó. É o caso, moço? Ela subiu o sarrafo, né? Primeiro ponto, o senhor tem que ser maior do que Jacó. Jacó é Israel. E aí Jesus falou para ela, boa, boa. Eu sou maior do que Jacó.
Porque se alguém beber a água que o Jacó conseguiu, como a senhora está bebendo, amanhã tem que voltar aqui de novo. Mas se alguém entrar em contato com a água que eu der, nunca mais essa pessoa vai ter sede na vida. Porque a água que eu der vai catapultar essa pessoa daqui direto para a vida eterna. E a mulher falou assim, bom, ele é louco mesmo. Eu acho que... eu estava com dúvida, né? Mas agora, entendi. Agora eu acho que ele é louco mesmo. E aí a mulher falou assim, bom, não custa nada, já que ele está oferecendo, e ele disse que é dom, e se é dom, então significa que é um presente. Ele não pediu nada em troca, então tá bom. Então eu vou perguntar para ele. Ele falou, então tá bom, eu aceito o presente. Deus me ama, mandou o senhor aqui, porque ele quer me dar um presente. Ele falou, é. E esse presente é um rio. Ele falou, é, um rio. E de água viva. Não esqueça a água viva. É. Aí ela disse assim, bom, então tá bom, eu aceito esse presente. Pode fazer a entrega. Eu estou pronta para receber esse presente, que é um rio de água viva, um rio que é meu agora. Me leva nesse rio que é meu, que vai me pertencer a partir de agora. Me passa essa escritura, me dá, eu estou pronta para receber. E Jesus ficou olhando para ela e falou para ela, tá bom, você está pronta? Ele falou, tô. Ele falou, então tá bom. Chama o seu marido e vem, eu já estou pronto para fazer a entrega. E de todos que estão aqui ouvindo esse sermão, e todos que vão ouvir pela internet, e todos que não ouvirão, e que nunca ouviram falar do meu nome, todos os seres humanos que nasceram, que respiram, tem pelo menos um ponto que faz a gente abaixar a cabeça. Ninguém é vitorioso em tudo. Ninguém é o bom, a boa em tudo. Todos nós temos alguma vulnerabilidade que, quando tocada, nos faz abaixar a cabeça. E é essa mulher provocando Jesus, dizendo, então eu aceito, me dá o rio. Se Deus não é, o Senhor não é o bom, você não quer me dar um rio? E Jesus falou, tá bom. Então, vai buscar o seu marido, porque é verdade, não está no Talmud. O Talmud não fala que a gente não pode falar de doutrina, a menos que seja acompanhada do seu pai, do seu irmão mais velho, ou do seu marido. Então, chama o teu marido e vem. E a mulher fez o quê? Baixou a cabeça. Porque essa é a história dela, né? Essa mulher fez 5 festas de casamento. E deu tudo errado. Essa mulher fez bolos de casamento 5 vezes, deu tudo errado. Essa mulher fez convites de casamento várias vezes, deu tudo errado. Essa mulher trocou de sobrenome várias vezes, deu tudo errado. Essa mulher morou em endereços diferentes. Inaugurou camas diferentes. Jogos de lençóis diferentes. Perfumes de maridos diferentes. Fogões diferentes. Sogras diferentes. Filhos de pais diferentes. Endereços e vizinhos para se adequar diferentes. Amigos, roda de amigos diferentes. E quando Jesus disse para ela assim, chama teu marido, o cara que estava na casa dela esperando ela chegar com essa água para fazer o almoço, não era nada firme, nem era mais marido. Era um cara que ela está tentando, mais uma vez, vamos ver, se der certo. E ela baixou a cabeça. E quando ela baixou a cabeça, ela disse para Jesus assim, olha moço, eu vou ser bem sincera com o senhor. Eu não tenho um marido para trazer aqui para o senhor. Eu sou sozinha. Nessa vida eu sou sozinha. E o que Deus tivesse, se Deus me ama como o senhor disse, e se Deus tem um presente para me dar como o senhor está prometendo,
seja lá o que esse presente for, o que Deus tiver de fazer por mim, Ele tem de fazer aqui comigo mesmo, porque eu sou sozinha. Eu não tenho um homem para trazer aqui. Nessa vida eu sou sozinha. Eu não tenho um homem por mim. Eu não tenho alguém para me valer. E o que Deus tiver de fazer, me dar, tomar, falar, é comigo mesma. Ninguém me representa. Eu não tenho um homem que me representa, eu sou sozinha. É comigo mesmo que Ele vai falar. E Jesus olhou para a mulher e falou assim, a sua resposta foi boa. E aí Jesus fez o que Ele faz, né? Ele desvendou a vida da mulher. Ele disse assim, a senhora teve 5 maridos e o cara que está na sua cama deitado, olhando no relógio, dizendo que a hora que essa mulher vai chegar, não é nada firme. E a resposta da mulher é, vejo que és profeta. Eu não sei que versículo a gente está, mas deve estar lá para o 18, por ali. 19. E a mulher diz assim, eu vejo agora que o senhor é um profeta. Em outras palavras, essa conversa estava esquisita, né? Negócio de rio, de água viva, de sei lá o quê, de que dom de Deus. O senhor é um profeta, né, de Deus. Não é, rio não é rio, né? Não é um rio. É outra coisa que o senhor está falando, porque profetas falam coisas estranhas. Profetas dão a entender uma coisa que é outra. E ela disse, agora me entendi, o senhor é um profeta, igual aqueles homens da Bíblia, não é? O senhor é aqueles homens da Bíblia. Eu estou tendo uma experiência com alguém da Bíblia, é isso? E Jesus disse, você está tendo experiência com alguém da Bíblia. E ela fala, percebi. Eu vejo que és um profeta. E aí ela faz uma pergunta nada a ver. Jesus responde a pergunta nada a ver da mulher. E lá pelas tantas, Jesus diz para ela assim, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, e o Pai procura esses que são verdadeiros adoradores para o adorarem em espírito e em verdade. Deus é espírito, é necessário que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. E a mulher olha para Jesus, ela já tinha baixado a guarda, no verso 18 e 19. E ela diz assim, eu sei que o Messias vai chegar. E quando ele vier, ele vai explicar para mim como tudo isso vai funcionar. E aí entra o primeiro versículo da leitura desse sermão, Jesus diz assim para ela, eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. E aí, a gente entra no segundo ponto desse sermão, que é o seguinte, o seu ministério começa no primeiro dia. O seu ministério começa no primeiro dia. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou dizendo o seguinte, que todos nós temos o momento da transformação, o momento do encontro realmente com Jesus. Você tem um encontro com a religião, você tem um encontro com a denominação, você tem um encontro com uma boa igreja, você tem um encontro com as pessoas dessa boa igreja, dessa nova fé, Mas eu estou falando do encontro com Deus. O encontro com Deus não necessariamente tem que ser nesse endereço aqui onde nós estamos. O encontro com Deus é algo para além da religião, para além de uma boa igreja, para além de um bom pregador, para além de um bom louvor, para além de uma igreja confortável, é para além. E quando você tem o encontro, esse é o primeiro dia. E o ministério começa no primeiro dia. Semana passada, eu almoço toda segunda-feira com um pastor. E aí eu estava falando para ele semana passada assim, a gente erra. Estava eu, ele, acho que o Júnior estava, mais um pastor. Estavam 3 pastores e o Júnior. E aí eu falei, olha, a gente falha porque a gente fica esperando demais de cada irmão que a gente quer fazer dele um obreiro. E a gente não solta, não confia que ele vai conseguir pregar, que ele vai conseguir atender, que ele vai conseguir fazer, que ele vai conseguir dar o estudo, que ele vai conseguir. Aí eu parei e falei assim, na nossa vez era assim? Ou o nosso pastor já deixava a gente? Porque eu sou fruto de uma situação que a primeira igreja que eu dirigi, eu tinha 7 meses de crente. Eu tinha 7 meses de crente. Então,
8 meses atrás eu estava no baile virando noite. E 7 meses depois eu estava, irmãos, vamos lá, vamos orar. Por que a gente não confia nas pessoas hoje em dia? Com Jesus, o ministério começa no primeiro dia. Jesus aparece para Paulo. E Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para te recalcitrar contra os aguilhões, não sei o que lá. E aí Paulo, quem é, Senhor? Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Entra na cidade e eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Que dia que começa? Nesse dia. Entra na cidade, eu vou te falar o que você tem que fazer. E aí Paulo começa a pregar. Claro, passa os 3 dias, né? Depois ali, quando ele é batizado. Paulo é batizado e começa a pregar. Naquele dia ele começa a pregar. A mulher samaritana, ela começou a pregar quantos dias depois? No primeiro dia. Então aqui nós temos aqui a primeira missionária da Bíblia. A primeira missionária da Bíblia. Temos aqui a primeira missionária. Aí você fala assim, pastor, porque hoje em dia tem todos os caras que ficam questionando, né? Aonde está escrito que ela é missionária? Bom, a palavra missionária não aparece em nenhum versículo da Bíblia, então não é para estar escrito. Mas por que eu estou dizendo que ela é a primeira missionária da Bíblia? Porque ela é a primeira mulher que sai, depois de um encontro com Jesus, e traz pessoas para conhecer Jesus. É isso que está acontecendo. Pastor, mas a missionária tem que ir, só é missionária quem vai para transcultural. Quem decidiu isso? Quem falou isso? Quem disse? Quem é que decidiu que missionário? Só é missionário se cruzar a fronteira do país. Quem decidiu? Ninguém. Então isso é lenda urbana evangélica. Quem é missionário? É quem faz a missão. Quem é missionário? Quem está cheio do Espírito Santo fazendo a missão. Qual é a missão? Trazer pecadores até Jesus. Essa é a missão. Esse é o ID. Essa é a grande comissão. Então nós temos aqui a primeira missionária. Ela fez quantos cursos? Nenhum. Ela se entregou a quantos treinamentos? Nenhum. Ela estudou com qual escola teológica? Nenhuma. Só tem uma coisa. Ela trouxe uma cidade para ouvir Jesus. Ela conseguiu trazer a cidade até Jesus. Se não, veja o versículo de número 28. Quando a mulher deixou o cântaro e foi à cidade, e disse, venham comigo e vejam um homem que me diz tudo que eu já fiz. Porventura não seria ele o Cristo? E saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E aí, o nosso ministério começa no primeiro dia. Tem uma estatística que diz que os 2 primeiros anos da conversão verdadeira de uma pessoa são os anos mais férteis do ponto de vista da evangelização. E não é por mal, é que nos 2 primeiros anos, as suas amizades também são perdidas igual você era perdido. Aí a nossa amizade, nosso círculo de amigos vai se trocando, e a gente chega uma hora que, eu, por exemplo, conheço pouquíssimas pessoas ímpias do mundo, perdidas, do ponto de vista da fé, que não servem a Jesus. Eu conheço pouquíssimas pessoas nessa situação para eu evangelizar, em nível pessoal. Entende? Mas nos 2 primeiros anos, todo mundo que eu conhecia era do mundo. Então é mais fácil eu alcançar essas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então era mais fácil eu alcançar essas pessoas. Essa mulher acabou de ter uma experiência de transformação com Jesus. Então agora ela é a primeira missionária. Ela sai do encontro com Jesus, entra na cidade e começa a pregar. E a maior pregação é aquela pregação que o pecador enxerga o que Cristo fez na vida de quem está pregando. Repito, a maior pregação não é eu chegar aqui dividido em tantos tópicos, na introdução, depois não sei o quê, e tem transição do primeiro tópico. O pecador, o perdido, o bêbado, o vagabundo, ele não está prestando atenção na estrutura do sermão. Isso quem está fazendo são os juízes de pregação, porque tem também entre nós aqueles que julgam a pregação, e eu não estou nem aí para essa turma. Gostou, como muito, não gostou, como pouco, não gostou nada, vá procurar um pastor que você gosta para ouvir,
E acabou. A maior pregação não é aquela pregação que você fala, essa é expositiva, essa é textual, essa é não sei o quê, essa pregação é no estilo de fulano de tal. Não, não, não. A maior pregação é aquela em que o pecador imoral, o perdido, enxerga o que Cristo fez nas vidas de quem está pregando. Essa é a maior mensagem. É a maior mensagem. Que o cara olha e fala assim, cara, esse cara, eu sei quem ele era. E o que ele está falando, Deus mudou a vida dessa pessoa. Deus mudou a vida dessa pessoa. E essa mulher já pode, já reúne as condições para isso. Então ela desce do monte e sai dizendo de casa em casa, venham e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Veja, ele me falou. Ele sabe tudo que eu sou. Ele sabe tudo que eu fiz. Ele sabe tudo que eu falei. Ele sabe os lugares que eu entrei. Ele sabe as coisas que eu aceitei. Ele sabe as coisas que eu permiti. Ele sabe as coisas que eu provoquei. E mesmo assim, ele veio até mim e disse que Deus me ama e tinha um presente para me dar. Porventura não seria ele o Cristo? As pessoas olharam e falaram assim, essa mulher, ela está diferente. Ou ela está doida, ou é verdade. Então, você quer pregar, irmão, com propriedade? Você não precisa fazer um curso. Ah, pastor, mas é bom fazer curso? É ótimo. Eu estou dizendo que não. Não é isso que capacita você. Não é isso que faz o pecador ouvir o evangelho pela tua boca. Não é o diploma que você tem na parede, mas é a marca que tem no teu coração de um encontro genuíno com o Salvador. É esse o ponto. Como eu digo sempre, a sua mensagem, eu não sei pregar, eu não entendo de hermenêutica, eu não sei sobre homilética. Meu filho, a sua pregação tem que ter 3 pontos. Quem eu era, quem eu sou e quem eu serei. É isso que o pecador quer ouvir. É isso que vai impactar a vida dele. Quem eu era. Eu usava droga, eu bebia, eu era cachaceiro, eu era violento, eu era uma mulher que não valia nada, eu era safada, eu era safado, eu era bêbado, eu era isso, eu era aquilo. Mas Jesus Cristo me encontrou. E Jesus Cristo transformou a minha vida. E eu sou um homem de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não sou perfeita, eu não sou perfeito, mas eu estou caminhando com Jesus Cristo. E quem eu serei? Eu serei um dia glorificado, terei o corpo glorificado e verei a Deus, porque Ele prometeu que os puros de coração um dia verão a Deus e eu estarei entre eles. Pronto, a sua mensagem tem que ter isso. Se atendeu isso, o seu ministério já pode começar. Então, o seu ministério, quando você tem um encontro com Cristo, seu ministério começa no primeiro dia. Terceiro, a sua missão é maior do que as conquistas pessoais. A missão é maior do que conquistas pessoais. Entrou na cabeça da igreja, da nossa geração, que uma pessoa que Deus ama é uma pessoa próspera, financeiramente. Eu não tenho nada contra a prosperidade financeira. Trabalha, meu irmão, trabalha, conquista suas coisas, tenha dinheiro para ofertar, para dar, para vender, para alugar, está tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é que a bênção de Deus não é medida pelo o limite do seu cartão de crédito, até onde o seu cartão de crédito alcança. Tem gente que tem cartão de crédito para comprar um carro zero agora. Passa aí. Aprovado. Busca o carro. Ok. Isso significa que Deus é contigo? Não. Isso significa que o sistema financeiro está contigo. O score. O banco. O gerente te liga. E aí, como é que foi? Boa semana. Isso significa? É isso que significa.
A nossa cabeça, se você parar um carro velho, que tem uma chave de fenda para segurar o vidro para não cair, o irmão está na prova. Mas se você parar um carro de 500 mil, o irmão está na bênção. Porque na nossa cabeça, abençoados são aqueles que têm dinheiro. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Quando termina o assunto de Jesus com a mulher samaritana, chegam os discípulos cheios de sacolas de comida. Cheios de sacolas, eles foram, lembra que Jesus mandou todo mundo comprar? Eles foram às compras. Discípulos às compras. E eles estão comprando, compra isso, compra aquilo, vamos lá, será que Jesus gosta disso? E compra, e compra. E quando termina, tem 2 times naquele monte. Um representado na mulher que está trazendo a cidade aos pés de Jesus, e outro representado nos 12 discípulos com sacolas de compras. E quando eles chegam com as sacolas de compra, Jesus está conversando com a mulher. A cidade ainda está vindo, não chegou ainda. A mulher não desceu ainda para buscar a cidade. A cidade ainda não subiu. Jesus está conversando com a mulher. E aí eles olham para Jesus conversando com a mulher, porque pelo Talmud, a questão lá do Talmud, não sei o quê. E a Bíblia diz que eles ficaram admirados que Jesus estivesse conversando com a mulher, ninguém teve coragem de perguntar que assunto era aquele. E aí chegaram lá, é uma fã. E chegaram lá para Jesus, a conversa de assessores, sabe? Rabi, come, está na hora de comer, deixa, depois o senhor atende. Jesus falou para eles assim, olha, eu tenho a minha comida, o que me alimenta não é isso que está dentro das sacolas que vocês compraram. O que me move não é o poder de compra que vocês têm. Eu tenho uma comida para comer e vocês não sabem o que é. E aí eles ficaram pensando, será que alguém, no próximo versículo, deu comida para ele? Será que alguém passou aqui e comprou antes da gente? Que comida que é? Do que ele está falando? E Jesus falou, vocês querem saber? Fica aqui esperando. A mulher soltou o cântaro. Próximo verso. E desceu. E desceu. E quando a mulher volta, ela volta com a cidade inteira. Até quando a nossa cabeça vai se submeter ao poder do mercado evangélico, que diz, que dita as regras? O mercado, lá na Revolução Industrial, o mercado ascendeu à posição divina. O mercado se tornou um Deus para as pessoas. O mercado tem características, inclusive pessoais. Para quem gosta de investimento, o mercado está nervoso. O mercado não perdoa. O mercado isso, o mercado aquilo. O mercado gosta de tal coisa, o mercado não gosta de tal coisa. Essas características são pessoais. O mercado é um ser invisível com características pessoais. Ele assume o papel de Deus na Revolução Industrial para cá, porque quem na Idade Média a igreja chamava de invisível mais real? Deus. E agora é o mercado. O cara chega no pai e fala assim, pai, eu terminei o curso, agora eu quero fazer. E aí, o que você vai fazer? Você vai passar para medicina, para direito, para não sei o que lá? Ah, eu quero fazer teologia, filosofia. O cara falou, você quer me matar? O pai fala assim, você está louco? Você vai fazer filosofia, para quê? Por que você vai fazer isso comigo? Eu não criei um filho e tal. Por quê? Porque não tem mercado. Não tem mercado. O mercado dita as tendências. A roupa que você está usando é o mercado. O curso que você faz, o trabalho que você vai enfrentar amanhã é o mercado que dita. É o mercado que dita. E aí nós temos aqui discípulos das compras, que na nossa cabeça, hoje em dia, quando alguém compra alguma coisa muito importante, dependendo da igreja, ele conta testemunho. Irmão, comprei, eu tenho que contar. Pastor, comprei, eu tinha 2, agora eu tenho 4. Amém, irmãos, amém. Todo mundo bate palma, oh, ele comprou, que beleza. Maravilha, hein? Comprou o carro. Tem igreja que você compra o carro, tem que levar a chave para o pastor benzer. Vocês estão achando que é brincadeira? Quem já viu isso, levanta a mão. Mas todo mundo também.
Pior do que eu pensava. Comprei um carro, leva lá para o pastor benzer. Aí o pastor pega a chave, aí irmãos, ó, comprou, que bênção. Vamos aplaudir, todo mundo aplaude, aí ele conseguiu comprar. Vai se lascar, meu irmão. Você está maluco? Quer dizer que você comprou um carro, uma moto, não sei o quê. E veja, eu não sou contra eu ter um carro, mais de um, moto, mais de uma. Não tem problema, não. Mas não é por aí que se mede se você é abençoado ou não é abençoado. É muito infantil essa métrica. É muito infantil essa métrica. Aí nós temos no monte discípulos com compras, sacolas. E a outro time representado numa mulher que não tem uma sacola. Mas ela tem almas, trazendo almas para falar com Jesus, para conhecer Jesus. Então temos dois times aqui. O time que entende que é abençoado são os discípulos das compras. Quando compra, tem que dar testemunho. Não tem que dar testemunho que comprou. Porque comprei, irmãos. A igreja primitiva não dava testemunho quando comprava, dava testemunho quando dividia. Irmãos, eu tinha 2, agora eu só tenho um porque eu dei para o irmão fulano. O irmão fulano é verdade. Ele tinha 2, agora tem um porque o outro agora é meu. Aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir. Aí aplaude. Agora não. Irmãos, eu tinha uma casa, agora eu tenho 2. Aí todo mundo, e um monte de gente morando de aluguel. Só essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Um aluga a casa para o outro. Mas essa conta não fecha. Põe o terceiro ponto aí que eu não lembro mais. A missão, sua missão é maior do que suas conquistas pessoais. Trabalhe duro, tenha dinheiro, dê conforto para sua esposa, para sua família, para os seus filhos. Está tudo certo. Só não diga que isso aí é porque Deus que está fazendo. Porque isso aí é você mesmo que está fazendo. Ah, pastor, mas Deus abençoa? Abençoa. O senhor crê que Deus... Eu creio. Mas não é por aí que se mede se você é homem de Deus ou não. Porque tem um monte de gente de Ferrari que é filho de Satanás. É muito infantil essa métrica. Essa métrica não passa nesse quarteirão aqui. Não funciona nesse quarteirão, não funciona entre nós aqui. E uma métrica que não funciona num quarteirão, como é que vai funcionar no mundo inteiro? E hoje em dia é assim, irmão, não consigo prosperar, então Deus não é na tua vida. Irmão, eu não consigo. Quem inventou essa doutrina foi Satanás. Foi Satanás. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele diz assim, se você é filho de Deus, tem que ter pão. Se você é filho de Deus, pedra tem que virar pão. Onde já se viu? Se você é filho de Deus, não tem tá com dificuldade de pagar o boleto. Hoje essa doutrina é pregada por pastores evangélicos. Que se você é filho de Deus, tudo tem que funcionar. A nossa missão é maior do que as nossas conquistas pessoais. A mulher subiu a montanha de novo, sem uma sacola. Mas ela trouxe almas até os pés de Jesus Cristo. Tua missão começa no primeiro dia do teu encontro com Jesus. Você não precisa fazer curso de nada. Você está pronta para trazer uma cidade aos pés de Jesus. Você está pronto para... Você teve um encontro genuíno com Jesus, você está no ponto para trazer a pessoal do colégio, da escola, da faculdade, da firma, dos vizinhos, dos amigos, do grupo de sei o que lá, do WhatsApp, até os pés de Jesus. E a sua missão começa hoje. Deus abençoe vocês.